ouvindo? Opa, tá joia. Então, a nossa história começa em 2012. Na verdade, ela começa junto com a minha. Em 2012, eu estava desempregada e estava bem frustrada usando sites de emprego que mais complicavam do que ajudavam. E eu comecei a pensar que talvez tivesse uma maneira mais fácil de procurar emprego. Foi aí que minha amiga me chamou para a gente criar um grupo de emprego no Facebook. A gente criou nosso primeiro grupo de emprego e foi um sucesso. Então, rapidamente criamos vários outros. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 450 mil pessoas envolvidas nesses grupos de emprego. Mas quem são essas pessoas? A gente percebeu que boa parte dessas pessoas eram pessoas de classe C, D e E, que tinham basicamente as mesmas dificuldades que a gente com relação aos sites de emprego. Mas elas ainda tinham ainda mais dificuldades quando se tratava com relação a se recolocar no mercado de trabalho e também de confeccionar o seu próprio currículo. A gente percebeu também que várias empresas, principalmente micro e pequenas, começaram a dar preferência para recrutar dentro dos grupos de Facebook, mesmo com toda a confusão envolvida no processo. Então, a gente foi procurar pesquisar ainda mais sobre quem eram essas pessoas. E o que a gente viu é que hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 55 milhões de brasileiros que têm acesso à internet, que são de classe C, D e E. Dessas pessoas, 8 em cada 10 desejam trocar de trabalho nos próximos 3 meses. Isso representa uma rotatividade de 82% ao ano entre aqueles que ganham de 1 a 2 salários mínimos. E também significa um tempo de permanência médio de 14 meses e meio. Diante desses números, a gente já começa a ver o tamanho do problema que as empresas enfrentam para ganhar produtividade e competitividade. Falando nas empresas no Brasil, hoje tem cerca de 16 milhões de empresas ativas. 99% delas são micro e pequenas empresas. Dessas, 86% de seus empreendedores têm até o ensino médio completo. Mas ainda assim, são responsáveis por gerar cerca de 7 a cada 10 novas vagas todos os meses. O que isso significa? Significa que qualquer que fosse a solução que a gente fosse criar, ela precisaria ser acessível. Acessível do ponto de vista tecnológico, podendo ser acessada no celular, tablet, computador, não importa. Acessível do ponto de vista financeiro, sendo gratuito para candidato e a preço competitivo para as empresas. Mas principalmente acessível em termos de linguagem. De nada adianta você ter uma ferramenta poderosa se ela não consegue transmitir o que pode ser feito. Foi assim que nasceu o Profissa, lá em maio de 2015. A gente, numa etapa inicial, a gente criou um MVP, que basicamente era um assistente de confecção de currículo. E a gente conseguiu ajudar várias pessoas. A prova está aí. A gente tem não só 1, 2, mas a gente tem milhares de depoimentos como esses, de pessoas que realmente acreditam que o Profissa faz a diferença na hora de conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Algumas até atribuindo o sucesso na obtenção de emprego ao Profissa. Mas mais do que depoimentos, temos números. Os números mostram o seguinte, que em janeiro a gente chegou à marca de 10 mil pessoas cadastradas em nossa plataforma. Mas só de janeiro até aqui a gente mais que dobrou a nossa base de usuários. Isso mostra que, de fato, o Profissa é uma ferramenta que apela para esse público, que há interesse no Profissa. Mas, ainda mais, mostra que há um potencial enorme de crescimento. Nosso modelo de negócio gira em torno de candidatos e empresas, sendo uso gratuito para candidatos e serviços on-demand, a preços populares para eles, e créditos avulsos e planos a preços competitivos para as empresas. Os nossos próximos passos são o desenvolvimento de aplicativos mobile para empresas e candidatos, além de desenvolvimento de funcionalidades exclusivas para empresas de RH. A gente realmente acredita que essas empresas podem ser mais clientes e sim parceiros. A gente está buscando investimento na ordem de R$1 milhão para ampliação de equipe, desenvolvimento de novas funcionalidades, marketing e capilarização. Isso vai proporcionar um crescimento nos próximos 2 anos a 2 milhões de candidatos ativos e cerca de 100 mil empresas pagantes. Essa é a nossa equipe maravilhosa, que eu vou ter o maior prazer de apresentá-los durante o coquetel, se vocês vierem bater um papo com a gente. Esse é o Profissa. Muito obrigada.